Pessoal, neste vídeo nós vamos destacar um dos versículos mais importantes da Bíblia, né? De acordo com muitos eruditos, muitas pessoas que gostam de ler a palavra de Deus. Eles acham realmente muito bonito, eu particularmente também acho muito lindo, que nós temos praticamente numa única linha duas vezes o nome de Deus, né? Então, obviamente que é um texto muito importante. Mas ele tem sido usado também por muitos desinformados e talvez até pessoas desonestas que sabem o real significado das palavras, para tentar enfatizar que Jeová é mais de um, tá? É o texto de Deuteronômio, dá para vocês verem lá no alto, capítulo 6, versículo 4, tá? Deixa eu acender a luz aqui para melhorar um pouquinho. Então, eu estou aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, tá? Então, ele começa aqui, ó. É um texto bem conhecido, né? A maioria dos leitores da Bíblia diz assim, ó, Shema, Israel, ó, Yehová, Eloheinu, Yehová, Echad, tá? Simplesmente o texto está dizendo, né? Escuta, ó Israel, Jeová, o nosso Deus, Jeová é um só, não existe outro, tá? Bom, muitos têm usado essa palavra final aqui para tentar dizer que Jeová é uma unidade composta. Por quê? Porque essa palavra é usada, por exemplo, com relação à união marital entre Adão e Eva, um cacho de uva, e daí por diante. Será mesmo, gente? Então é feito todo um malabarismo aí para desqualificar o verdadeiro sentido, né? E, obviamente, contrariar aquilo que a Bíblia diz, que Jeová é o único Deus, né? É o único Deus da Bíblia, não tem outro Deus além de Jeová. Obviamente que a criação também pode ser intitulada a Deus, mas Deus como Jeová não tem, tá? Então, o que eles querem dizer? Eles querem dizer que aqui se trata de uma unidade composta e não absoluta. Aí vai usar esses exemplos que eu acabei citando aí. Mas nós vamos ver outros aqui, e eu vou provar para vocês como que eles estão equivocados. Por exemplo, eu estou aqui no livro de Números, capítulo 35, o versículo é o versículo 30. O contexto aqui está dizendo simplesmente o seguinte, que uma única testemunha, se ela visse alguém ferindo alguém, tirando a vida de alguém, ela não poderia ir contra, né, aquele que cometeu o delito. Por quê? Porque precisava de mais de uma pessoa para fazer a acusação e essa pessoa, né, o criminoso, pagar pelo seu erro. É isso que o contexto diz quando você lê na Bíblia em português aí, tá? Então, aqui aparece, né, ó, Kal, Mahé, Nefesh, né? Todo que ferir, tirar, Nefesh, ou vida de alguém. Aí o texto vai dizendo, né? Se for por meio de testemunhas, ele será homicida, tá? Mas ele não será homicida por meio de uma testemunha só. Aqui está dizendo ó, que é o Lô, mostrando que ele não responderá pelo crime se for uma testemunha só. Então eu te pergunto, quantas pessoas compõem uma testemunha que viu talvez um delito? É mais de uma pessoa? Não, gente, apenas uma, tá? E nós temos outros textos, por exemplo, que vai mostrar, inclusive em Deuteronômio mesmo, ó, deixa eu abrir aqui para vocês um pouquinho mais para frente, ó. No capítulo 17, ele praticamente é uma paráfrase desse aí, né, uma repetição, e ele contrasta, capítulo 17, versículo 6 agora, tá? Versículo 6 começa aqui, ó, tá? Ele contrasta uma com duas e três, tá? O contexto é o mesmo, né, que ninguém poderia ser acusado por meio de uma testemunha só, tá? Poderia ser morto por meio de uma testemunha só, mas poderia ser acusado por duas ou por três. Aqui nós temos, ó, Shenaim e Sheloshá, tá? 3 e 2. Aqui aparece a palavra para testemunha, que é a palavrinha Ed, né? Edim, testemunhas no plural, tá? Mas por uma testemunha só, ele não poderia ser morto, mesmo que essa pessoa tivesse convicção e certeza daquilo que ela estava acusando. Aí eu te pergunto, quantas pessoas compõem uma testemunha? Olha o contraste que você tem com 3 e com 2. Fica muito claro que quem quer dizer que Echad é uma unidade composta, caiu do cavalo, porque aqui nós temos o contraste entre uma, 3 e 2. Uma é uma só e pronto, acabou. Não tem conversa. O texto é claro. Por que quando se aplica a Jeová é unidade composta? Obviamente para tentar defender, né, essa doutrina pagã da Trindade a todo custo, que a grande maioria das pessoas se dizem religiosas tentam fazer, né? Aquelas, obviamente, que não aceitam realmente a Bíblia como autoridade, né? Prefere ouvir, né, ou seguir os preceitos dos seus líderes, né?
Nós estamos aqui no capítulo 19, versículo 15 agora. O contexto é o mesmo, ó. Veja que diferencia uma de duas e de três. Novamente, errado, falando de uma testemunha só, que não poderia, ela única, ser usada contra alguém, mas duas poderia, ó. Olha aqui, Shenei e aqui Sheloshá, tá? Que seria três. E a palavrinha para testemunhas aqui, ó, Edim, né? Ó, uma testemunha só, Ed, aqui ó, Ed, tá? Uma testemunha só não poderia servir de acusação, mas duas ou três poderia servir de acusação e, obviamente, aquele que cometeu o delito pagar pelo seu erro. Perceberam? Então, fica claro que a palavra errad, ela significa um em sentido absoluto e não, né, composto, coletivo, como tentam muitos trinitários defender em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, desqualificando, obviamente, o texto mostrando que Jeová é um só. Então, para os judeus no passado, o Deus verdadeiro era um só, Jeová. Para os verdadeiros cristãos hoje, o Deus verdadeiro continua sendo o mesmo, Jeová, um só. Obviamente que entendemos que Jesus é o Filho de Deus, não tentamos fazer essa confusão, né, ou essa fusão toda aí, que a grande maioria dos religiosos tentam fazer, tá bom? Está aí mais um vídeo para todos vocês aí, espero que todos vocês gostem. Um forte abraço.